Aí continua: sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. A Bíblia diz: afaste-se desses. Sabe, queridos, hoje falar a verdade da palavra é mandar em direta. De verdade. Hoje pregar a palavra é mandar em direta. O pastor está usando o altar para mandar em direta. Queridos, isso é coisa satânica. Eu não estou usando o altar para mandar em direta. Eu estou usando o altar para falar diretamente com você. É Deus falando diretamente com você. Você está perdendo o céu porque você não ouve mais a palavra. Por que você está perdendo o céu? Porque não tem oração. Não tem oração. Essa é a verdade. Sem oração. Sem oração. Esse dia eu me peguei, gente. Me peguei em flagrante, falando com a pastora. A gente saiu, aí eu falei, uai. Eu falei assim: amor, não, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que orar. Hoje eu não orei como tinha que orar, eu tenho que orar. Vamos voltar para casa. Eu olhei assim e falei: uau. Estamos perdendo o céu porque nós estamos orando. Pastor, oração pouco é boa? Não, toda oração é pouca. Tem gente que diz assim: pastor, eu acordo, eu sento aqui, eu sento na minha cama, e eu digo assim: Deus, abençoe esse dia, que o dia seja bom, me guarda de todo mal, guarda meus passos lá fora, amém. Está usando Deus, irmão. Está usando Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ele diz: é eu que te guardo. Está faltando oração. Mas a oração guiada pelo Espírito Santo, que diz o que você tem que fazer durante o dia, que te dá situações para que você tenha a oportunidade de falar do amor de Deus. Amém? 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 Presta atenção no que eu vou dizer para você. Aonde se prega a verdade, diminui-se o povo. E eu provo para vocês. Como assim, pastor? Presta atenção. Jesus fez um sermão forte. Ele disse que era aquele que não beber do sangue. É um sermão forte. Ele disse assim: vocês só estão atrás de mim por causa do pão. Vocês só estão atrás de mim por causa de comida. Aí eu paro e olho assim: mas será que não estamos perdendo o céu por causa disso também nos dias de hoje? Porque só estamos atrás de Deus pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele é. Será que nossa motivação não está errada? Será que nós estamos com a motivação errada? Quando você dobra o seu joelho para pedir para Deus um emprego, para pedir para Deus serviço, para pedir para Deus isso ou aquilo. Será que não estamos errados pedindo a Deus alguma coisa quando deveríamos nos oferecer para Deus, para entregar nossa vida para Ele, para fazer o melhor para Ele? Pastor, então o que eu faço? Faça aquilo que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. A gente perde tanto tempo buscando tanta coisa que muitas vezes não tem nem proveito para nós. Está errado. E tem muita gente perdendo o céu por causa disso. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas que essa palavra possa estar tocando o teu coração. A oração, ela é a força vital da caminhada de um cristão com Deus. E quando você não ora, quando você não tem orado como tem que orar, da forma correta, você está perdendo o céu. Ah, Senhor, eu não sei orar. Ótimo, fala para Deus que você não sabe orar. E o Espírito Santo vai te guiar na oração.
Às vezes eu perguntava para mim, rapaz, como é que esse pessoal consegue ficar 8, 10, 12 horas orando? E onde é que ele tem tanto assunto? Se fosse mulher até eu concordaria, né? Mas homem, 12 horas orando, falando com Deus. Tudo de bom, vamos experimentar. Um dia chegaremos nisso em nome de Jesus. A oração é a força vital da caminhada de um cristão com Deus. Porque se você não tem oração, se você quer caminhar com Deus e não tem oração, você vai caminhar de braços dados com a religiosidade. E não com quebrantamento, e não com amor. A oração, ela nos conecta com Deus. Eu percebo uma coisa quando eu não oro. Eu fico mais agitado, eu fico mais nervoso. De verdade, irmãos. Eu percebo, eu fico mais chato. Mas quando eu oro, eu fico mais amoroso. Eu fico mais tranquilo. Eu faço até coisa que eu não fazia. Né, amor? O que é isso, pastor? Porque a oração vai nos transformando, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 está dizendo: orai sem cessar. Não pare de orar. Tem muita gente perdendo o céu porque não está orando. Não está orando. Muita gente está perdendo o céu também porque não tem obras. Só tem papo. Não tem obras. Nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes. E deixamos de nos entregar à missão para apenas observar. Sabe qual é o crime que um crente comete? Quando ele diz assim: ó, agora eu só vou sentar no banco e vou apenas observar. Vou apenas lá assistir o culto, não vou fazer mais nada. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço é ruim. Tudo que eu faço, alguém tem que encher minha paciência. Tudo que eu faço, alguém tem que falar. Tudo que eu faço, alguém fala. Sabe por quê? Que sabe que tu é fraco. E tu vai ficar chateado. Tu vai se fechar. E Satanás usa justamente essas pessoas de dentro da igreja para abrir a boca. Porque ele sabe que você vai desanimar, que você vai parar. Nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes. E deixamos de nos entregar à missão para apenas observar. Quantas aqui já disseram: Senhor, me usa. Senhor, eu me coloco à disposição para te servir. Termina a oração, você não dá um passo para isso. Você só vive no arroz e feijão. Está perdendo o céu, irmão. Tudo aquilo que Deus te entrega, tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, nós temos que multiplicar, nós temos que avançar, nós temos que fazer mais. Porque Deus confia em nós, espera em nós. Isso é importantíssimo. Hoje nós nos entregamos mais e a maior desculpa, sabe qual é? Eu me frustrei. Eu fiz tanto, mas ninguém olhou para mim. Você quer ser visto, irmão? Coloca uma melancia na cabeça. O que você fizer, não espere aplausos de homem, mas sabe que Ele está vendo e Ele está sondando o teu coração. Tem muita gente perdendo o céu por causa disso. Diz: não quero mais nada, não vou mais me intrometer, não vou fazer mais nada, sem obras. Está perdendo o céu porque está sem obras. Por quê? Pastor, mas eu tenho fé. Tem não, irmão. Porque quem tem fé tem obras. E quem tem obras tem fé. Estão me entendendo? Olha o que diz Tiago, capítulo 2, verso 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Como você pode dizer para mim que tem fé, mas não tem obras? Como você pode dizer para mim que tem fé, mas a gente não vê o teu trabalho, não vê o que você está fazendo, não vê... Peraí, que fé é essa? Que fé é essa? Estão perdendo o céu. Tem muita gente perdendo o céu por causa que não tem obras.
estão perdendo o céu, porque estão perdendo a fé. Já está no automático. Tem crente que já está no automático. Tem crente que já está no automático. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Todos os carros funcionam da mesma forma, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim ou sim ou não? Só que com Deus não é assim. A palavra dele se renova a cada manhã, a cada dia. Pode ser a mesma palavra, mas ela vai ser renovada na tua vida. Sem fé. A palavra não se renova mais na tua vida, sabe por quê? Porque tu acha assim, eu já sei de tudo. Já estou sabendo. O pastor está pregando ali, eu já sei de tudo. O pastor para mim não interessa, mas o pastor está pregando, eu já sei de tudo. Eu já sou o dono da razão, eu sou o conhecedor, eu sou isso, eu sou aquilo. A fé tem sido substituída. Muitos têm substituído a fé pela lógica, pelo que vê. O pastor já não acredita mais. Já não acredita mais. Que isso, pastor? Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aqui eu digo para você, a graça barata é uma doutrina de demônio. A graça preciosa, ela exige algo de você. Fé, obras. Por que estamos perdendo o céu? Porque muitos estão abandonando a Deus. Como assim, pastor? Eu não estou vindo à igreja. Meu filho. Fé, obras, esperança, amor, tudo isso tem que estar em comunhão. Senão Paulo não teria dito: não nos deixemos de congregar, de servir, de estar junto. As sinagogas eram igrejas onde o povo se reunia. Muitos estão perdendo o céu porque estão abandonando a Deus. Pastor, eu? Sim. Eu digo para vocês que e muitos outros abandonaram a Deus. Muitos outros deixaram Deus. Abandonaram. Como assim, pastor? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Paulo, ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, e ele fala depressa, vem logo. Sabe por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 9 e 10. Olha o que ele diz com Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Aí ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Abandonou a Deus, abandonou a palavra, abandonou tudo que ele aprendeu. Para quê? Para entregar o seu amor, o seu coração, às coisas desse século. Tem muita gente perdendo o céu porque está abandonando a Deus. A pergunta que eu faria para você agora é: Deus está em primeiro lugar na sua vida? Pastor, a nossa missão é Deus, família, é isso? Deus, família, igreja, trabalho, é isso? Mas tem gente colocando a desculpa em Deus para dizer que está cuidando da família, para não vir à igreja, para não se dispor na obra. Quando você foca em igreja, só igreja, Deus não deseja que você se mate na igreja. Deus não deseja que você fique que nem louco na igreja. O que Deus deseja é que você saiba ouvir a voz dele e faça tudo com sabedoria. Essa é a verdade. Eu quero terminando essa palavra. Olha o que diz Jeremias, capítulo 2, verso 19.
Jeremias, o profeta Jeremias falando ao povo de Deus, diz assim: o seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Quando você abandona, sabe o que a palavra diz também para você? Olha só, diz: é melhor que você tivessem não conhecido o caminho do que conhecido. Está aqui. 2 Pedro 2, 21. Ele diz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transferido. É melhor não ter conhecido. Meu filho, preste atenção no que eu vou dizer para você, filhos e filhas. O céu requer, para chegar no céu, para viver com Deus, requer primeiro que você morra e que viva Jesus na tua vida, para que você faça a coisa certa. Quer ver outra coisa? Como é que eu mudo essa situação, pastor? Vamos lá? Primeiro passo, voltando. Você lembra aquela música do Carlinhos Félix? Quem conhece? Quero voltar ao início de tudo. Quem conhece? Encontrar-me contigo, Senhor. Essa música está dizendo o seguinte: que a pessoa se perdeu o céu, embora dentro da igreja, e ela precisava voltar a se encontrar com Deus. Como é que eu faço, pastor? Como é que eu mudo essa situação? Voltando. Jeremias capítulo 3, verso 22, diz assim: voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim. Aqui eu quero que você, está aí já? Eu vou fazer a voz do profeta, e você vai dizer isso aqui, ó. Essa parte em vermelho é de vocês. Eu vou fazer a voz de profeta e vocês vão dizer se sim ou não. Vamos lá? Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Por que essa palavra está aqui, gente? É porque era um povo de Deus que se afastou de Deus, se rebelou, porque todo afastamento de Deus não é nada mais do que rebelião. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, você está me chamando de rebelde? Não, filho, são os seus atos, suas atitudes. É o que você faz. É como você caminha nessa terra, é com quem você caminha. É quem você respeita, é quem você não respeita. Eu vejo nesse lugar um grande avivamento, filho. Pastor, a igreja está vazia. Eu nunca estive preocupado com a igreja vazia. Me perdoe. Por quê, pastor? Porque eu tenho clareza e tranquilidade que a verdade está sendo pregada. E a Bíblia diz que nos últimos dias a verdade ia doer os ouvidos. Porque as pessoas estavam apenas acostumadas a uma mãozinha com açúcar. Acostumadas só a ouvir coisas boas. Nos últimos dias está aí. Pastor, volte. Como é que eu mudo? Voltando. Volte ao primeiro amor. Agora volte ao primeiro amor e não à primeira burrice. Como assim, pastor? Como assim? Voltar ao primeiro amor, queridos, é fazer aquilo que o Espírito Santo mandava você fazer aquilo que te dava prazer em fazer, e não se matar, e não deixar tua casa, teu marido. Não. Voltar ao primeiro amor é expressar toda a tua gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por mim e por você. Volte. A segunda coisa, arrependimento. Como é que eu falo? Arrependa-se. Pedro começa a pregar Atos, e ele termina de falar sobre a salvação em Cristo Jesus, e todo mundo diz assim: o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? E aí Pedro responde lá no capítulo 3, verso 19, ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependimento, queridos. Muita gente está perdendo o céu por falta de arrependimento.
pastor, o que mais? Aprenda. Faça um clamor sincero de arrependimento. Um clamor sincero. Às vezes eu fico ouvindo a Emily aqui, Emily, agora eu sou a igreja, e a igreja. Você tem que aprender que você não está na presença de homem, que você está na presença de Deus. Clamor sincero. Olha o que diz em Jeremias 33:3. Diz assim: clama a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É o clamor. É o clamor. O que eu preciso fazer para mudar, pastor? Você precisa viver um reavivamento. O que é isso, pastor? Um reavivamento. Há uma oração de um profeta que ele diz: ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra da misericórdia. Profeta Abacuque, pensando nos dias de hoje, ele diz: aviva, Senhor, não deixa morrer. E tem muita gente perdendo o céu, porque está deixando morrer aquilo que recebeu, ou que já deixou morrer o primeiro amor. E isso está fazendo com que você perca o céu. Quero dizer para você, e eu tenho convicção que os momentos mais gostosos da tua vida foi quando você pôde sentir a presença de Deus te abraçando, quando você pôde se quebrantar diante de Deus de verdade, falar para Deus, gritar e se expor para Deus. Deus, eu poderia apontar pessoas aqui que Deus tem me mostrado que não está acontecendo o que você mais sonha, porque você guarda traumas, guarda coisas dentro de você. Você não está vivendo o verdadeiro evangelho, tudo de Deus. Você não está vivendo milagres, porque tem coisas que estão, tem algo que está te prendendo. E isso impede-nos de conhecer a Deus. O primeiro amor tem que ser esse, quando você se entrega, quando você se derrama, quando você rasga o teu coração. Por que nós estamos fazendo isso? Porque estamos perdendo o céu. Porque estamos se distanciando a cada dia mais da experiência, do desejo de Deus. Estamos cada dia mais preocupados com as coisas deste mundo. É por isso esse tema, perdendo o céu. Talvez você diga: eu não estou perdendo. Faz o seguinte: baixa a bola, vai orar, perguntar para Deus, pede ao Espírito Santo que te fale. Talvez você está perdendo o céu por ignorância sua, talvez você está perdendo o céu por ser orgulhoso, talvez você está perdendo o céu por ser, como é que se diz, negligente, por ser mal educado. Conversa com o Espírito Santo. Às vezes está perdendo o céu porque Deus quer tirar, o Espírito Santo quer tirar algo de dentro de você e colocar para fora, e você não está deixando, está preferindo carregar isso. Você precisa se despir, queridos, de você mesmo para se vestir do Espírito Santo. Essa é a verdade. Nós precisamos disso todos os dias. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Ele não pode, ele não sabe viver. Essa é a verdade. Sai dessa religiosidade hoje e volta a viver um avivamento pleno. Clame ao Senhor: reaviva, Senhor, a tua obra em meu coração. Reaviva o prazer que eu tinha de te
servir. Reaviva, Senhor, o prazer, a alegria que eu tinha. Reaviva, Senhor, reaviva. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.